Guardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa a minha audiência. Opa, começou a chegar. Vou só colocar aqui, fixar o nosso assunto de hoje. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, só fixar aqui o nosso assunto de hoje. Boa tarde, Suzy, Vanilda, Lia, boa tarde. E hoje nós vamos falar sobre comunicação. Será que nós estamos conseguindo nos comunicar bem, principalmente agora nesse período? Davis, tudo bom? Ô Suzy! Então, será que a gente está conseguindo se comunicar bem? Será que nas nossas conversas nós temos sido conciliadores ou nós temos sido desagregadores? Fala aí pra mim, como é que tá a comunicação? Boa tarde Lia, seja bem-vinda. Gente, receba o meu caloroso abraço virtual, com muito amor, com muito carinho. Estou aqui hoje, mais uma sexta-feira, para a gente ter essa live que ajuda vocês a lidar com as coisas que acontecem no dia a dia, né? Eu acho que isso é que é legal, é a gente vir e dar boas dicas. Rosenberg, tudo bom, meu querido? Quanto tempo? Sabe, a gente vir e dar boas informações que vocês conseguem colocar na vida de vocês. Então vamos lá, como é que está a comunicação? Qual é a reação que você tem gerado nas pessoas durante uma conversa? Quando você vai conversar, Ivo, tudo bom, Ivo? Seja bem-vindo! Quando você está numa conversa, num diálogo, você consegue comunicar com amor? Você consegue finalizar sem agredir? Como é que tá? Sejam todos bem-vindos. Berg, quanto tempo, saúde, felicidades para você, meu querido. Então vamos lá. Além da comunicação, o que mais que eu vou inserir nesse nosso bate-papo? Como é que tá? Tanto a comunicação de um modo geral, como aquela comunicação nos relacionamentos afetivos e amorosos. Porque às vezes a gente até que se comunica bem na rua, mas em casa o bicho pega, não é assim? Então vamos lá, se tiverem alguma pergunta, quiserem perguntar alguma coisa, vai perguntando aí que na medida que eu for conseguindo ler e encaixar eu vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, ficaram curiosos com relação ao assunto de hoje? Tem alguém que vocês conhecem que precisaria escutar esse conteúdo? Se sim, compartilha no aviãozinho e chama teus amigos para vir para cá, né? Vamos compartilhar o bem. Hashtag compartilhe o bem. Então sejam todos muito bem-vindos. Gleiciane, Vera, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, recebam meu abraço virtual e com muito amor, com muito afeto. Então vamos ao tema de hoje. Comunicação. Boa tarde, Carla. Vocês têm conseguido ter uma comunicação efetiva nos relacionamentos de um modo geral, tanto profissional como afetivo, amoroso, social? Como é que tá? Como é que tá isso? Porque, gente, nós somos seres sociáveis. Então nós temos necessidade de estar perto de outras pessoas. E aí vem o relacionamento e vem a comunicação, que é através da comunicação que nós compartilhamos muito do que somos, né? Então, a comunicação ela pode ser de duas formas, verbal ou não verbal. A verbal é a escrita ou falada. A não verbal é aquela que vem através de sinais não linguísticos, ou seja, através de gestos, da expressão corporal
especialmente a facial, com as microexpressões e as expressões faciais, mímica, imagem, etc, né? E hoje, porque assim, você olhando para uma pessoa, se você observar, você consegue, olhando para ela, você consegue perceber se ela está feliz, se ela está surpresa, se ela está com nojo de alguma coisa, se ela está com raiva ou se ela está com medo, né? Essas emoções básicas a gente reflete muito bem no corpo e principalmente no rosto. E agora, com a necessidade das máscaras, né, a gente está tendo que apurar esse nosso olhar para descobrir tudo isso só aqui, ó, nos olhos. Porque a gente fala com os olhos, né? Os olhos são as janelas da alma. Então, presta atenção da próxima vez que você estiver conversando com alguém. Observa a linguagem corporal, porque ela é tão importante, tão forte, que você consegue até mentir com a boca, mas com o corpo nunca. Nunca mesmo. Então, quer descobrir se alguém está falando a verdade? Olha para as expressões, olha para a expressão corporal e facial dessa pessoa. Observa, que você vai conseguir tirar isso de letra. Então, a boa comunicação, ela é uma ferramenta indispensável, gente, para o nosso sucesso em todas as áreas, tá? Tanto profissional quanto afetiva, para todos os relacionamentos. Porque quando você consegue se comunicar bem, você junta, as pessoas gostam de estar perto de você. Se você for uma pessoa ruim de comunicação, acaba que afasta as pessoas do teu convívio, tá? Então, assim, dos pontos chaves da boa comunicação é você saber controlar as tuas emoções. Porque as emoções, como eu falei, mostrei as 6 emoções que está aqui no rosto da gente, né, o tempo todo, elas são observáveis e não tem como mentir. Você tem que treinar muito para você conseguir mentir, né? E você tem que ter muito atento, e é até difícil, viu? Então, a emoção a gente sente na carne, por isso que a gente consegue refletir o que a gente está sentindo no corpo e no rosto. E assim, para a qualidade de uma comunicação, ela está diretamente ligada à qualidade dos pensamentos que você está tendo. Porque os nossos pensamentos disparam uma química no nosso organismo através dos neurohormônios que ela vai determinar as nossas emoções. E as nossas emoções ficam na carne. E a gente acaba transparecendo o que está sentindo. Né? Até aqui, gente, está fazendo sentido? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Se sim, vai colocando aí, que à medida que eu for conseguindo, eu vou lendo e respondendo, encaixando dentro do nosso conteúdo. Beleza? Posso seguir? Magda está concordando que é isso mesmo, que o nosso corpo não mente, não é isso, Magda? Então vamos lá. Observa uma coisa. Qual é a área da tua vida que você está tendo muito sucesso, que você está sendo bem sucedida, que você é feliz e realizada? Provavelmente essa área que você está tendo sucesso é uma área que você se comunica e comunica muito bem, né? Conta aí pra mim, tá batendo isso? Agora vamos pro outro lado. Qual é a área que você precisa melhorar? Pensa nela aí um pouquinho. Como é que tá a tua comunicação nessa área? Porque é uma coisa impressionante, gente. Eu lembro muito de uma época na minha vida onde profissionalmente eu estava muito bem. Então a minha comunicação profissional era muito boa. Eu tinha sucesso, né? Mas a minha comunicação em casa com meu esposo era muito ruim. Então eu tinha realmente muitos atritos em casa. Quando eu entendi isso e comecei a melhorar minha comunicação, ter uma comunicação mais clara, mais objetiva e mais verdadeira, as coisas começaram a mudar. Oi, Ivone! Chegou atrasada não, a gente começou quase agora, depois você assiste que vai ficar gravada, né? Então como é que tá a tua comunicação? Olha as áreas da tua vida que tu tá tendo sucesso e observa o tipo, a qualidade da comunicação que você tá tendo. Observa o lado da tua vida que você não tá muito satisfeita, que precisa melhorar, e observa qual é a comunicação que você tá tendo com
como é a qualidade dessa comunicação. Lembra que a gente tem que estar sempre se auto-monitorando? É isso, tá? Então observa isso. E, gente, isso é científico, tá? Isso que eu tô falando pra vocês. Por quê? Em 1950, muito tempo, né? Em 1950 houve uma pesquisa, os psicólogos, eu não me lembro agora o nome dele, eles fizeram uma pesquisa sobre isso, para entender como era que a comunicação interpessoal era trabalhada, como é que ela chegava ao outro, ao interlocutor, né? E eles chegaram à conclusão que a comunicação ela é transferida, ou seja, ela chega no outro em proporções. E olha que coisa louca. 7%, apenas 7% se refere às palavras ditas, ao que você está falando, ao conteúdo. Por exemplo, aqui, nesse momento, o que eu estou falando para vocês, está chegando em vocês apenas 7% dessa parte. 38% é a maneira como eu estou dizendo as palavras. E 55% é a comunicação corporal. Então, para você ver como a comunicação corporal ela é importante e como a maneira como você se coloca, como você diz as coisas, como ela também é importante. A menor percentual é o conteúdo. Para você, inclusive, prender pessoas para estar lhe escutando. Isso é muito louco, né? Surpreendeu alguém essa informação? Porque quando eu tomei conhecimento dessa informação, eu fiquei de boca aberta, literalmente. Porque eu achava que o importante era o que a gente dizia, né? Não as outras variáveis. Então, para mim, eu que sou muito racional, eu gosto muito do que é científico, foi muito louco eu perceber que numa comunicação, as palavras que são ditas é o menor percentual, apenas 7% de impacto no meu interlocutor. E como assim? Deixa eu te explicar um por um. Por que é 7%? Porque as palavras ditas é a verbalização, é a exteriorização, é a linguística, é a parte técnica, é o que a gente chama também de canal de dados. Eu estou passando apenas informações, é um canal de dados. E aqui, o que eu estou usando? O meu cérebro intelectual, que é o neocórtex. Só. Então, estou passando a informação e essa informação, se ela não tiver os outros componentes, ela vai ser uma informação fria. Oi, Thay! Seja bem-vinda, Ana Paula, Samila, sejam bem-vindas, lindas! Agora vai ficar melhor ainda essa live. Então, vamos lá. Em que proporção existe a importância na comunicação depois dessa pesquisa que foi feita em 1950? 7% são as palavras ditas, que é a parte da verbalização, a exteriorização, a linguística, que é usada através do nosso cérebro intelectual, que é o córtex, neocórtex. Né? Então, é apenas um canal de dados. 38% se refere a quê? A maneira como você diz as palavras. Se você está usando uma linguagem que todo mundo está entendendo, se você está usando o timbre da voz, tá? Então, essa parte é a parte do coração, a parte da emoção. Metaforicamente, usa-se essa parte como a cor da voz, né? É o quê? Quando, por exemplo, se eu não tivesse bem nesse momento agora, tivesse aborrecida, zangada com alguma coisa, com certeza eu estaria com um timbre, um tom de voz mais agressivo, né? Quando a gente está bem, a gente tem uma voz mais amorosa, mais generosa, que chega mais pro outro, pede aconchego, pede que chegue perto, né? Então, é o que você sente do que você fala. É meio complicado, mas é isso mesmo. Então, e quem é que está mandando aqui, falando da parte do cérebro? É o meu cérebro emocional, o meu sistema límbico, que está aqui atuando, né, nas emoções, no coração, no timbre da minha voz, transmitindo o que eu estou sentindo. E assim, gente, isso aqui que eu estou fazendo, eu amo fazer, adoro estar falando, adoro fazer palestras, adoro passar conhecimento de valor, que mude, que ajude a mudar a vida das pessoas. Então, isso é o que vocês devem estar sentindo. 55% equivale o quê? Que proporção é essa? É a comunicação corporal. É como vocês estão percebendo, porque aí o que entra? É a intenção de falar. Na verdade, é a verdade do que eu estou falando. Quando eu estou congruente
com os 7% da parte das palavras ditas, os 38% da maneira como eu estou falando e congruentes com a minha comunicação corporal, essa fecha um circuito de verdade, de, como é que eu digo, ela é uma vibração, eu começo a emanar para vocês uma vibração muito calorosa, tá? Então a gente acaba ficando num circuito muito positivo, muito gostoso. E quem é que está mandando aqui falando da parte do cérebro? É o meu cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, o nosso cérebro instintivo. É ele que está aqui nessa hora, né? Então, quando você está usando a sua comunicação congruente em todas essas proporções, você consegue ter uma comunicação efetiva e legal, e que as pessoas se sentem bem em estar se comunicando, em estar ouvindo você, tá? O que eu quero saber? Concordam com essa pesquisa? Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Dá um sinal para mim. Oi, Eliana, bem-vinda. Dá um sinal para mim. Tá fazendo sentido? Né? E aí, gente, é por isso que às vezes, o que acontece? Às vezes você tá numa conversa, num diálogo, até mesmo numa discussão. E você pode ser que você tenha as técnicas da comunicação, como é que a gente chama? Numa comunicação branda, né? Que traz, você tem todas aquelas técnicas dizendo, eu entendo o que você está falando, eu sei como você se sente. Então você usa todas as técnicas da comunicação não violenta, digamos assim, e às vezes não surte efeito. Por quê que não surte efeito? Porque você não, pode ser que nesse momento você não esteja congruente. Pode ser que você esteja usando todas as técnicas que você conhece para se comunicar bem, mas você está usando só os 7% do teu intelecto. Você não está conseguindo ser congruente, você não está conseguindo ser verdadeiro de fato. Talvez você não esteja concordando com o que você está dizendo. E você está ali só tentando contornar um conflito, mas no fundo a tua vibração é aquela assim, ó, que saco. E a pessoa que está te ouvindo está sentindo, está percebendo e está sabendo que não é verdadeiro. Que você está apenas usando de uma técnica que você conhece, às vezes se fazendo tudo o que é possível para contornar aquele conflito, mas você não está verdadeiro, você não está de fato, você não está sendo empático, você não está olhando para o lado do outro, você na verdade está querendo resolver só o seu lado. Né? Então você está usando os 7% do cérebro intelecto, mas está deixando de usar os 38% de emoção e os 55% de linguagem corporal, para estar congruente com a mensagem que você está passando para aquela pessoa naquele momento. Fez sentido, gente? Alguém já passou por uma situação assim, que fez tudo, usou todas as técnicas que conhecia de comunicação não violenta e não deu certo, e ficou sem entender por que não deu certo? E ainda saiu do digamos assim, do conflito assim, ó. Eu sei, porque isso já aconteceu comigo. Então, se tiver acontecido com mais alguém aqui, fala pra mim se aconteceu com alguém aqui esse tipo de situação. E que você ficou sem entender por que não deu certo. Já que você fez tudo que o teu cérebro intelectual te mandou. Tudo que você sabia, você usou as técnicas, mas não teve um resultado satisfatório. Dúvidas? Tem alguma pergunta? Vai falando aí se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram que eu responda agora. Tá? Não? Posso seguir então? Sim? Então vamos para frente. E é por isso, gente, quando não existe essa congruência da parte intelectual, da parte emocional e do corporal, que é por isso que existe uma outra pesquisa que fala que 90% das discussões, cada um dos lados sai 100% certo da sua razão. Porque às vezes a gente está ali num conflito, numa discussão, onde a gente quer só ter razão. Só isso. A gente só quer mostrar para o outro que ele está errado.
né? Então, nas discussões geralmente existe pouca comunicação e uma tendência a um dos lados começa a aumentar a voz. E sabe por que ele aumenta a voz? Porque ele percebe que não está sendo ouvido. E quando a gente percebe que não está sendo ouvido, isso instintivamente nos dispara um gatilho, a gente precisa falar mais alto, né? E às vezes até mais agressivo também. Então, quando um quer apenas convencer o outro de que ele está errado, não tem comunicação, tá certo? Eu acho que são apenas... o que você precisa nesse momento? Usar a sua empatia, né? Olhar para o outro sem julgamento, sabe? Entender que ali tem uma outra pessoa na sua frente que... Tudo bom, Jucicleide? Acho que é Chianca. Acho que sim, Chianca Michele. Sejam bem-vindas. Então, às vezes, gente, que a gente esquece de perceber que ali são duas pessoas com pontos de vista diferentes e que ambas merecem respeito. Um não tem que sobrepor a sua opinião sobre o outro. Sabe, na minha vida, eu já quis muito ter razão. Hoje, eu prefiro ser feliz. E sabe por quê, gente, que eu faço isso? Às vezes, eu prefiro me colocar no lugar do outro. Em vez de eu boto a minha razão de lado, me coloco no lugar do outro, usando a comunicação empática e generosa, e para poder entender, para poder usar da curiosidade e entender como é que o outro pensa sobre aquele assunto, sabe? E isso, gente, não é um ponto de fraqueza, muito pelo contrário, é inteligência, porque às vezes você fazendo isso, você consegue entender a forma que o outro pensa e você consegue se comunicar com ele de acordo com a comunicação dele. E na maioria das vezes, você contorna a situação. Tá? E é usando o quê? É usando sendo empática, e aí você começa a usar o intelecto, a emoção e o corpo. Sendo curiosa mesmo, tendo a curiosidade, a empatia e a generosidade de olhar para o outro como uma pessoa igual a você, que tem um ponto de vista diferente do seu, né? Gente, tá fazendo sentido, né? E assim, quando eu faço isso, qual é a ferramenta da comunicação que eu estou usando? A escuta ativa. Que a escutativa é o quê? É exatamente isso, é uma ferramenta da comunicação, onde a gente usa uma comunicação generosa, onde você olha para o outro, respeita o ponto de vista do outro, entende que ele não é igual a você, porque as pessoas não são iguais, cada uma tem a sua personalidade, né? E que você não tem que fazer o outro pensar como você, mas você pode o quê? Se colocar no lugar dele, entender o ponto de vista dele e respeitar. Só demonstre interesse verdadeiro pelo que o outro está falando. Porque às vezes a gente nem escuta o que o outro está falando, porque não é a minha opinião, é diferente da minha, e que se é diferente da minha não vale a pena. E aí vem a questão de você não ser empático, de você não ter respeito pela opinião do outro, né? Então eu te pergunto, baseado nessa informação, faz sentido tudo que eu estou falando? E você olhando para você, para a sua forma de comunicar, para a qualidade que você está tendo nos seus relacionamentos, você se percebe hoje que você sabe escutar? Você tem uma comunicação generosa e empática? Você consegue ter essa escuta ativa de respeitar o que o outro está pensando e tentar entender usando a tua curiosidade para isso? Você tem essa generosidade nessa área? Porque, olha, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, né? Qual é a área da sua vida que precisa melhorar? Se você mudar a comunicação dessa forma, com certeza você vai começar a ter um resultado diferente. Então, se dê o benefício da dúvida e faz o teste. Essa é a melhor forma da gente testar se as coisas funcionam. Não é isso não serve para mim porque eu não sou desse jeito. Você não é nem a Gabriela, né? Não tem nem a síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, você sempre assim. Você não precisa. Oi, Geison, meu personal magnífico, saudade de você. Tá? Então você não precisa disso, dessa superioridade de achar que só você é o certo, né?
Então vamos lá, gente. E assim, quando eu falo nessa escuta ativa, nessa comunicação generosa, eu não estou dizendo que você vai simplesmente sentar na frente do outro e vai ficar só ouvindo calada o que o outro tem a dizer. Não é isso, tá? Não é assim. Você nem tem que ficar calado o tempo todo, nem você tem que concordar com tudo que a outra pessoa está dizendo, mas você deve demonstrar interesse e respeito pela pessoa que está na tua frente, né? Porque olha, se tem uma das coisas mais importantes e que a gente tem muito pouco na vida é tempo, né? Eu acho que é o bem mais caro que a gente tem, porque você não consegue, depois que o tempo passou, você não consegue mais recuperá-lo. Então, se você está dando do seu tempo para estar diante de uma pessoa e conversando com ela, e essa pessoa também está lhe dando tempo, respeite o tempo que essa pessoa está disponibilizando para você. É o mínimo que você pode fazer, né? Então, assim, nessa hora, gente, coloca de lado o julgamento, né? Usa o interesse genuíno e a curiosidade de entender como é que as coisas estão se processando daquele outro lado. A tua comunicação vai ser bem mais tranquila. A Samila está falando assim, que faz sentido sim, se colocar no lugar do outro é um exercício constante. Isso facilita na compreensão do olhar do outro em determinada situação. Sim, verdade total, Samila, é isso mesmo, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente, na maioria das vezes, deixa até de ter conflito. Roberta, saber ouvir é tudo. Sabe, tanto que tem é tipo um conto, né, como se diz, né, que pessoas que são bons ouvintes, né, costumam ser muito bem apreciadas, porque é tão difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que te ouve com generosidade, que te ouve sem julgamento, que essas pessoas são muito apreciadas hoje em dia, né? Então vamos seguir. Então, assim, não é preciso, você não tem que concordar com tudo, tá? Simplesmente entender que aquela pessoa que está na sua frente tem ideias diferentes da sua. Só isso, é respeito. Entende, gente? É simples. Talvez não seja fácil, mas é um treino também. É um treino. Na maioria das vezes, principalmente no conflito, o que acontece? Às vezes você está ali discutindo, principalmente quando é com o marido, o namorado, mas você está tão preocupado em ter razão, em se defender, que na maioria das vezes você não escuta o que o outro está falando. E aí, esse é o ponto de problema na maioria dos casais. De verdade, gente. E eu já vi essa situação muitas vezes nos meus atendimentos. Tá? Que até agora a gente estava falei muito sobre relacionamento, mas estava falando mais direcionado para a comunicação geral, né? Vamos entrar agora nessa comunicação nos relacionamentos, porque é aqui que o bicho pega, né? É aqui que o negócio começa a complicar, porque às vezes a gente consegue ser muito generoso na rua, mas às vezes a gente consegue ser extremamente exigente dentro de casa, né? Então, com as pessoas da rua, a gente até consegue ter uma escutativa, até porque o tempo é menor, né? A gente consegue ter uma certa compaixão, dar um desconto e tá tudo bem. Mas quando é com os nossos parceiros, aí o problema cresce, né? E eu não sei por quê. Porque, vamos lá. Se o teu parceiro, o teu companheiro de vida, ou a tua parceira, a tua companheira de vida, por que com ele você é tão intolerante? Por que com ele você não é tão compreensivo quanto com os outros? Não deveria ser o contrário, né? E por que não é? Sabe por quê, gente? Pelas mágoas que nós insistimos em arrastar pela vida inteira. A gente prefere focar nos defeitos, nos erros do passado e deixamos de perceber os esforços que de repente aquela pessoa está fazendo para tudo dar certo. Oi, Sandrinha, seja bem-vinda. Simone, seja bem-vinda. Né? E aí que pega, sabe, gente? Quer dizer, e de repente você pode ter alguém aí se perguntando:
A Helena tá falando assim, quanto maior a intimidade, menor a paciência. Exatamente. Mas não devia ser ao contrário? Não é? Por que que não é? Por que que não é o contrário, né? E pode ser que alguém esteja aí se perguntando, mas espera aí, você tá querendo dizer, Vânia, que todo relacionamento tem jeito? O meu relacionamento tem jeito? É só eu mudar a minha comunicação? É só eu aprender a ter uma comunicação mais generosa? É isso que você está falando, Vânia? Olha, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. É como eu falei um pouquinho atrás. Faz um teste. Experimenta mudar a tua comunicação. Porque, gente, olha, eu tenho formação em coaching desde 2013. Então já se vão 7 anos de atendimento, né? E eu já tive clientes com todo tipo de demanda que vocês possam imaginar, tá? E assim, com relação a relacionamentos amorosos, eu já tive pessoas que chegavam na sala para o atendimento e diziam assim, eu perguntava, qual é o seu objetivo em estar fazendo esse processo comigo? E a pessoa falava, eu quero resgatar meu casamento. Teve outros que chegavam e falavam, não, eu quero reatar meu casamento, porque no caso já estava separado e queria voltar. Outros diziam, Vânia, eu quero terminar com o meu casamento. E outros diziam, não, eu quero refazer minha vida agora depois que estou separado ou separada. Então, todo tipo de demanda com relação a isso, que vocês possam imaginar, eu já tive. E um dos problemas principais, gerador de conflito, gente, em praticamente 99%, era a comunicação. Eles não tinham uma comunicação legal. Não era falta de amor, não era falta de afinidade, era falta de comunicação. Então, eles estavam tão ocupados, cada um, sabe, querendo que o outro escutasse o que tinha para dizer, que ele ouvia muito pouco, sabe? E quando a gente não se sente ouvido, a gente fala mais alto, a gente grita, a gente é mais enfático nas palavras, né? Então, eu vou contar um caso que um desses atendimentos, que eu estava atendendo um dos cônjuges, e essa pessoa tinha chegado porque queria ter um casamento mais harmônico. O casamento estava muito difícil, então essa pessoa queria, oi Sueli, seja bem-vinda. Então essa pessoa queria resgatar o casamento, né? Já estavam praticamente separados e passou a primeira sessão, a segunda e a terceira, e a coisa não, nesse caso específico, a coisa não estava evoluindo muito. Eu disse, não, tem alguma coisa errada, né? Chamei e combinei de uma sessão ter os dois na minha frente. Oi, Hermenegildo, seja bem-vindo. Então, combinei desse casal, nessa sessão específica, virem os dois. Porque eu queria entender o que estava acontecendo, por que a coisa não estava evoluindo, né? E normalmente evolui muito bem. Esse foi um caso bem interessante. Quando os dois chegaram, eu perguntei, conversei, um contou a história, o outro contou a história, assim, as histórias não batiam. Era como se fossem, não fosse o mesmo casal, né? O que um falava não batia com o que o outro falava e aquilo ali começou a dar um nó no meu juízo, né? Disse, não, peraí. Parei tudo, olhei para um deles e falei, fulano, você vai ter 3 minutos para contar o seu problema para o seu cônjuge. Porque assim, detalhe, eles chegaram, as cadeiras ficam assim mais ou menos, para ficarem mais ou menos de ladinho um com o outro, né? Eles sentaram assim, ó, praticamente de costa um para o outro, eles não se olhavam nos olhos, não se tocavam, então assim, eles já não tinham conexão, né? Nem de olho, nem de toque. E aí, e quando eles falavam, em vez deles falarem pro outro, eles falavam para mim. Era como se eu tivesse ali que ser menino de recado, né? Eu disse, não, para tudo. Fulano, você tem 3 minutos para contar pro seu cônjuge qual é o problema. Aí eu disse, tudo bem, eu vou marcar quando eu disser parou. Aí disse, tá bom. Então, a pessoa que começou falando
começou a relatar a história, né, conforme a ótica dela, claro. Falou, quando deu 3 minutos, pronto. Virei pro cônjuge e disse, e ele já assim, sabe, todo pronto para dar todas as respostas, com as defesas dele. Eu percebi pela comunicação corporal que ele estava cheio de si, dono da razão, né? Pronto para dizer assim, tá vendo como ela que é o problema? Né? E aí eu perguntei, fulano, o que foi que a fulaninha falou? A expressão dele foi exatamente essa. Ele olhou para mim assim, como? Aí eu disse, o que foi que ela disse? Aí eu disse, eu não sei, eu estava preocupado com o que eu ia falar. Aí eu disse, Vocês já sabem qual é o problema de vocês então agora? Né? Ninguém escuta ninguém. E é assim que vocês querem, né? Ter um relacionamento harmonioso, feliz. Como sem comunicação? Né? Eu fiz os dois se levantarem para quebrar o estado. Eu disse, senta de novo, vamos começar tudo de novo. Conte qual é o seu problema para ele. Aí a pessoa relatou o problema de novo. Quando terminou, o que foi que ela disse? Disse mais ou menos. Ela vai contar de novo. Fulana, conte o problema. Isso foi assim umas 3 ou 4 rodadas. Até ele entender. Prestar atenção. Parar de racionalizar pela resposta para se defender. E começou a prestar atenção. Começaram a olhar um no olho do outro. Gente, foi tão lindo quando eles conseguiram ter essa conexão, que quando ela terminou de dizer o problema, que ele entendeu, já não existia mais problema. Eles já tinham se entendido, né? E saíram abraçados, felizes. Assim terminou o nosso processo. Algumas sessões depois terminou com tudo super bem, caso resolvido, né? Então, gente, esse eu tô contando para vocês um dos casos. Isso aconteceu com vários casais, né? Então, cuidado com a comunicação que vocês estão tendo com o cônjuge de vocês. Não percam conexão de olho, tá? Não percam conexão de toque. Isso é muito importante. Porque, gente, você mata uma pessoa dentro de você com seus pensamentos, com o seu desprezo, com as suas suposições, né? E aí eu vou explicar por que eu estou dizendo isso para vocês. Porque existe uma teoria chamada iceberg do conflito. O que é esse iceberg do conflito? Um iceberg, vocês sabem que é aquela pedra gigantesca de gelo que fica só com a pontinha pequenininha assim do lado de fora e uma parte gigante encoberta, né? Então, essa teoria do iceberg do conflito é o quê? Essa partezinha de cima que fica visível do iceberg é a posição que a pessoa está. Aquela posição, por exemplo, a posição que eu estou diante de um conflito, é aquela pontinha do iceberg que é visível. Tá? É nadinha dele, né? Então, ela costuma, essa minha posição, ou a posição de quem está no conflito, ela costuma ser alimentada pelas secretas suposições. As suposições, elas estão aqui mais embaixo. Digamos que a posição, que é a ponta do iceberg, é isso aqui, a posição é isso aqui um pouquinho, as suposições é um pouquinho maior e tem mais uma outra parte na base, né? Então vamos lá, a primeira parte é a posição, é a sua posição diante do conflito, que ela é alimentada pelas suposições, que são as suas certezas, é a certeza que você acha que tem sobre as intenções e necessidades do outro, né? Veja bem o tamanho do problema, né? E o que são as suposições? Essas suposições, lembra que ela alimenta, ela é que é o combustível para a posição, ela alimenta
é esse combustível que lhe mantém lá na posição. E ela costuma ser, gente, na maior parte das vezes, completamente equivocada. Tá? São suposições totalmente, porque assim, por que você acha que você tem que saber das intenções e das necessidades do outro, que você nem sabe se aquilo é verdade? Aí fica aqui enchendo tua cabeça de minhoca com suposições, supondo situações e necessidades que talvez nem existam e que você tá ali botando fogo, sabe, fornecendo combustível para aquele fogo que tá lá em cima, né? Não faz sentido. Mas na hora que você está no conflito faz muito sentido. Talvez agora você esteja entendendo que o negócio é complicado. E vamos lá. Posição, suposições, que alimenta a sua posição no conflito. E lá embaixo tem o quê? As suas aspirações, o que você quer de verdade. Né? E a maioria dessa parte aqui de baixo, as coisas que você quer de verdade, elas geralmente estão parcialmente encobertas, porque elas estão sufocadas pelas suposições que estão lhe mantendo naquela posição. Interessante, não é? E assim, gente, olha, depois de anos de conflito, as pessoas tendem a não querer mais abandonar as mágoas, sabe? A ter empatia pelo outro, a olhar para o outro como um ser humano igual a você. Com o tempo, as mágoas vai minando essa possibilidade de você ter um relacionamento saudável. Oi, Sandrinha! Demonstrar empatia, gente, pelo outro é um ato de generosidade, de compaixão. É uma questão de você se colocar no lugar do outro. Tá? Mas não para fazer suposições, mas para entender o que o outro... Permitir que o outro lhe diga o que ele está pensando e quais são as necessidades dele. E não ficar supondo. Muitos casamentos, muitos relacionamentos são destruídos por conta dessas suposições. Tá? A empatia é uma questão de sentimento, não é nem de pensamento nem de análise. Não use a tua parte racional para isso. Então, diante disso aqui, gente, a Lia está falando assim, verdade. As pessoas às vezes estão tão preocupadas em se amar, em se armar perante o outro, que acaba se fechando e não escutando o que o outro fala. Sim. E isso destrói inúmeros relacionamentos. Quando o casal ou um deles buscam ajuda e conseguem enxergar isso, gente, na maioria das vezes, esses casamentos são salvos. Porque não é falta de amor que existe, é falta de comunicação. Tá? E às vezes não é falta de respeito, é falta de comunicação. Por isso que a comunicação é tão importante. Né? Ivone, como é que eu posso fazer para melhorar o impacto da minha comunicação? Vamos lá? Não tire suposições. Porque as pessoas que entram nessa de suposições, elas costumam ser muito sarcásticas. E isso fere muito o ego da outra pessoa. Oi, Celinha, seja bem-vinda. Tá? Isso fere o ego das pessoas. Então, mostre interesse, mostre respeito pelo que o outro está falando. Não tenha suposições, pergunte. Se você quer saber de alguma coisa, pergunte, não suponha. Parta do princípio que a sua suposição sempre vai estar equivocada. Tá? Seja empático, verdadeiro. E, principalmente, procure identificar quais são os gatilhos da tua emoção. Né? Acho que a gente já falou em outras lives sobre esses gatilhos. Visite os teus valores, o que é importante de verdade para você. Sabe? Eu já tive clientes que chegaram para mim, que queriam se separar, e quando eu fiz uma ferramenta de valor, o valor mais alto que deu dessa pessoa foi família. E aí as fichas caíram, ela disse, não quero. Uma sessão, no final dessa sessão, porque quando ela chegou, eu perguntei, ela disse que queria separar. No final da sessão eu perguntei o que ela queria, ela disse, eu quero consertar meu casamento. Sabe? Então, a maioria dos casamentos, gente, tem jeito. Procure o caminho certo, que você vai encontrar. Então, gente, na maioria das vezes também, pra gente esfriar o nosso sistema, porque às vezes a gente tá de cabeça quente, sabe? Conta até 10, levanta, pede para tomar um copo d'água e volta. Não responda, não deixe que o teu cérebro primitivo seja o dono das tuas respostas, tá?
usa nesse momento, sim, o teu cérebro intelectual. Então, o que você deve evitar? Você deve evitar crítica, você deve evitar as suposições, a questão de estar apontando o dedo de estar certo e estar errado. Conversa generosa. E assim, o foco tem que ser sempre no problema, nunca na pessoa, tá? O que ajuda também muito? Você entender como é que o outro funciona, você entender um pouquinho do perfil daquela pessoa, como é que ele é. Ô Marilza, é a do Bom Bocado? Seja bem-vinda. Então vamos lá. Como é que você pode começar a entender o seu parceiro? Existe um livrinho, até tô com ele aqui. Esse aqui, ó, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Esse livro é muito legal, muito bom para quem quer entender melhor, se entender e entender melhor o cônjuge, porque ele fala aqui que nós temos 5 linguagens do amor, né? Que palavras positivas. Tem pessoas que gostam muito de elogios, então elas gostam, a comunicação principal dela são os elogios, as palavras positivas. Tempo de qualidade. Tem pessoas que gostam de tempo, que a pessoa passe um tempo com ela, saia com ela para jantar, leva ela para praia, sente do lado dela para conversar. Tem outras pessoas que gostam de presentes, tem pessoas que gostam de atos de serviço e tem pessoas que gostam mais de toque. Então, você consegue saber qual é a linguagem de amor do teu cônjuge? Oi, André, seja bem-vindo. Depois você assiste, tá gravado, fica gravado. Você consegue saber qual é a comunicação que você chega mais junto dele? Você conhece a sua? Se você ler esse livrinho aqui, no final, ele tem um teste, tanto para o homem quanto para a mulher, para saber qual é a linguagem, qual é a tua linguagem principal. Gente, super indico, viu? Excelente livro. Sempre indico para os meus clientes. E aí você começa a entender qual é a forma, qual é a manifestação de amor que você entende e que o outro entende. Tá? Isso é muito legal. Porque de repente o teu marido é aquela pessoa que gosta de te dar presente, mas essa não é a tua linguagem. Você gosta de atenção, você gosta de sair, de estar com ele, de estar conversando. Então isso já cria conflito. Outra ferramenta muito boa para a gente começar a entender como é que a cabeça do outro funciona, para a gente melhorar a comunicação, é a análise de perfil comportamental DISC. Né? Nesse aqui já você precisa ter um analista que vai fazer essa análise, que vai lhe mandar um formulário, você vai responder algumas perguntas, vai mandar para algumas pessoas do teu convívio para ter uma análise de 360 graus e o teu analista vai te dar uma devolutiva. Tá? E existe hoje um perfil inovador no mercado, que é o perfil, análise de perfil corporal comportamental. Nesse aqui não tem formulário, você precisa de um analista, sim, mas não tem formulário. O teu analista vai fazer o quê? Vai fazer uma leitura do teu corpo, das tuas formas. É uma análise que é feita em 6 partes: cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. E gente, é fantástico. Por que é tão inovadora e tão interessante? Porque essa análise, ela segue a seguinte teoria, que isso vem desde Freud, de Reich, de Rowling, tá? É uma coisa que já vem bem antiga e está sendo mais esmiuçada agora por uma equipe de pesquisadores aqui do Brasil. Super legal. Então eles entendem que a mente é formada em 5 etapas, é um processo que é formado em 5 etapas, e que essas etapas elas são controladas pela mielinização da medula espinhal. E nesse processo, é nesse processo que o sistema nervoso se desenvolve. E tanto quanto a mente, quanto o corpo, ele vai ali, né, nessa formação dessas 5 etapas, determinando o formato da mente e do corpo da pessoa. É muito interessante. Então, através do corpo, a gente tem acesso à mente e à história da pessoa. Tá? É fantástico. Então, você consegue entender como é que a mente funciona, como é que a sua mente funciona, quais são as suas dores e quais são os seus recursos. Né? Então, para esses 2 últimos, das 5 linguagens do amor, você compra o livro e lê. E faz o teste.
No perfil diz que você precisa de analista. No perfil corporal comportamental também. Por sinal, eu sou analista dos dois tipos de análise, tá? E é fantástico. Então, essa última, ela começou com Freud, Reich, Wollen, até Hellinger, tá? E hoje tem um grupo de cientistas brasileiros que estão trabalhando nisso, já tem um trabalho belíssimo. Então, gente, vocês estão percebendo como é importante a gente entender, procurar entender como é que a gente funciona e como é que o outro funciona, para a gente começar a ter uma comunicação mais efetiva e mais generosa e de mais sucesso? Como é importante? Então, se você quer mais informação sobre isso, continue, me segue, assista minhas lives. Estou sempre colocando aqui muita informação. E aqui vocês já conseguem, inclusive nessas lives e nos conteúdos que eu coloco, vocês conseguem já começar a dar os primeiros passos e fazer as mudanças e começar a entender um pouquinho como é que você funciona, tá bom? A Helena está dizendo que é fantástico, é mesmo. Então, vamos seguir. Tá quase terminando, Então, assim, se você deseja saber mais sobre análise de perfil, fala comigo em inbox. Eu não preparei nada para essa live, enfim, saiu assim, mas eu vou ver se na próxima live eu faço eu coloco um valor promocional, tá? Para quem quiser fazer a análise, um valor diferenciado para as pessoas que assistem a live. Tá certo? E aí eu mando na próxima semana eu faço esse joguinho de promoção com vocês. Aí a gente faz para vocês botarem a foto, divulgar a live, e aí eu vou bolar um negócio legal para dar essa oportunidade para quem quiser, com um valor abaixo do mercado. Beleza? Então, gente, quiserem mais informação, tô aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, sobre isso tudo que foi falado aqui, fala aí pra mim. A gente ainda tem, eu acho que uns 8 minutinhos, 7, 8 minutos. Dá pra eu responder ainda alguma coisa. Karina, Kina. Muito bom, obrigado, Bia, pelo convite. Já vou seguir. Ah, que bom você me seguir. Então, a Carla tá falando assim, é muito bom mesmo, minha vida tem mudado bastante, que bom. A Helena tá dizendo, oba, Samila, ótimo. Gente, tem alguma pergunta, ficou alguma coisa que eu não consegui explicar direito, alguma curiosidade que vocês têm nesse tema, fala aí pra mim, que a gente ainda tem uns minutinhos, a gente consigo responder. Como saber se você está se comunicando bem? Pela reação do outro. Diante do que você está falando, você percebe que o outro está lhe entendendo, você está tendo conexão com ele está entendendo o que você está dizendo, está sendo uma comunicação onde como é que é conexão mesmo, se você percebe que você está sendo entendida, porque muitas vezes, gente, a gente está numa comunicação, se comunicando, falando com alguém, e a impressão que a gente tem é que a gente está falando uma língua que o outro não entende. Principalmente nas discussões. Você fala e o outro nunca te entende. Então, se for uma discussão e estiver falando e o outro, vocês não estiverem conseguindo chegar a um denominador comum, dá uma paradinha, respira e conversa. Nós não estamos e pode até falar, olha, a gente não está se comunicando, está cada um falando, mas não está escutando o outro. Tá? Então você pode falar isso e ver o feedback dele. Pergunta se ele acha que está sendo entendido. Então, assim, na comunicação, o importante é que vocês estejam conectados. E quando a gente tem conexão de olho, tá? De conexão de você perceber, a conexão que eu falo assim, de você perceber que o outro realmente está prestando atenção no que você está falando. Porque às vezes você está falando com alguém e a pessoa está aqui no celular, está se distraindo, está com o olho perdido, os olhos, eles dizem muito, né? Se a pessoa tiver com o olho perdido, ele não está prestando atenção no que você está falando. Então a tua comunicação não está sendo assertiva. E aí, para você saber
se você está se comunicando bem, é se naquela área você estiver tendo sucesso. Se tiver, a tua comunicação tá boa. Se aquela área estiver debilitada, se aquela área você não tiver sucesso, estiver ainda sentindo que tem muito para melhorar, é porque a tua comunicação não tá tão boa assim. Tá? Não sei se respondi. Girlene, seja bem-vinda. A Lia tá falando assim, me comunico mal com as pessoas que não estão no meu convívio, mas irei melhorar. Sim, Lia, sempre dá pra gente melhorar, sempre, sempre. Usa essa técnica de você ser realmente empático, de você quando parar pra ouvir alguém, para de verdade. Se você perceber que naquele momento você não tá com essa disposição, você não tá bem de verdade, e não tem essa disponibilidade naquele momento, tá? Dá uma desculpa e sai. Sabe, às vezes é até mais generoso você dizer, fulano, eu não tô bem e tal, não sei. Às vezes também tem pessoas que têm dificuldade de se comunicar por excesso de timidez, né? E como a gente já falou lá, se é excesso de timidez, precisa trabalhar a autoestima. Talvez talvez a pessoa não acredita que vale a pena, entende? E são muitas coisas que tem que ser trabalhadas, mas começa a observar, Lia. Eu acho que você é uma pessoa que tem uma comunicação muito boa, você me passa uma energia muito boa. Então, talvez você esteja também sendo um pouco severa consigo. Observa, tá? E assim, tem pessoas que realmente a gente não se dá, né? E tá tudo bem, isso faz parte do ser humano. Sabe? Se acontecer, não se culpa. Acontece, nós somos humanos, nós somos falhos. Mas a gente sempre pode melhorar, tá? A Eliana fala assim, existe técnica para falar e ouvir sem entrar na emoção que complica? Existe, Eliana. Que até falei no começo lá, que quando você está usando só a transmissão de dados, que é 7% de uma comunicação, né, tudo que você está falando, se você não usar a emoção e se você não usar a comunicação corporal, você não tem uma comunicação efetiva. Então, se você quer usar só a parte do intelecto, muito provavelmente você não consegue se comunicar com a pessoa, você não consegue prender aquela pessoa ao que você está falando, tá? Então, isso precisa ir assim, se você acha que a comunicação complica, isso é um indício de que você precisa trabalhar o controle das tuas emoções, tá? Existem dois pilares muito fortes para o sucesso. É a qualidade, aliás, eu considero 3. É a qualidade dos seus pensamentos, o controle das emoções e a tomada de decisão. E desses, gente, o controle da emoção é o mais importante. Porque se você não controlar as suas emoções, você pode até ser uma pessoa que tem uma boa decisão, uma boa escolha, tá? Mas você vai estragar tudo depois com descontrole emocional, tá? Na próxima semana eu vou falar sobre como administrar as emoções e os sentimentos no dia a dia, tá? Então vai ser muito bom. Assiste, Helena, pode ser que lá você encontre as técnicas que você precisa. E, gente, falta um minutinho só para terminar. Lia é boa de comunicação. É minha mana. Ah, que bom. Eu também acho. Eu conheci a Lia aqui, ela começou a me seguir, mas ela sempre faz umas colocações muito interessantes. Eu sou muito de sentir energia e eu acho que ela tem uma energia muito boa e a comunicação também. Ela está sendo muito exigente com ela. Né? Então, gente, já vai cair a nossa live. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer enorme. Todas as sextas-feiras, nossa live às 16 horas aqui pelo Instagram. Não percam, e a próxima vai ser como administrar sentimentos e emoções no dia a dia. Aguardo todos vocês, beijo enorme no coração e tenham um bom final de semana com muita comunicação boa. Sejam felizes. Beijos, meus lindos, até a próxima.